Pode dormir tranquila, viu, guerreira? Pode dormir tranquila, porque a palavra de Deus, ela já foi lançada sobre a sua vida. Pode dormir tranquila, serva de Deus. Porque o Senhor é aquele que, quando Ele decreta acerca de um servo, acerca de uma serva dele, Deus, Ele não mede esforços. Deus, Ele não poupa esforços e não perde tempo com relação a fazer a obra dele, com relação a operar no coração daquele que confia em Deus. Eu estou falando com alguém que já perdeu muito. Eu estou falando com alguém que já passou por muitos altos e baixos. Eu estou falando com alguém que já enfrentou muitos traumas na vida, que sabe o que é perder, ser traída, abandonada, se decepcionar, confiar em alguém, que esse mesmo alguém virar as costas para você. Você sabe o que é passar noites em claros, o que é esperar de alguém, um ombro amigo, precisar de um suporte e não ter com quem você compartilhar os teus momentos. Quantas das vezes, e se for mentira o que eu estou falando aqui, tem problema não, você pode ignorar. Você pode sair do vídeo, você pode procurar outra coisa, não tem problema não. Quantas das vezes você não precisou de um abraço? Quantas das vezes você não precisou de alguém para estar do teu lado e dizer assim: pode contar comigo, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Quantas das vezes tudo que você queria, tudo que você mais queria, era ouvir da boca de alguém dizendo assim: eu acredito em você. Agora deixa eu perguntar uma coisa, deixa eu me aproximar de você. Não já teve noites em que você passou a noite em claro, mal conseguiu dormir, e que você já pensou em desistir? Não já teve noite que você olhou assim para um lado, você olhou para o outro e você disse: meu Deus, o que vai ser de mim? Para onde eu vou seguir? Se Deus está falando contigo, confirme, entra aqui em algum lugar, na aba de compartilhar, na aba de comentar, melhor dizendo, você vai digitar assim: pastor, essa pessoa sou eu. Deus está falando comigo. Porque tem fase na vida que a gente pensa que a gente está sozinho. Tem fase na vida que a gente pensa que está abandonado, que não tem ninguém do lado, que não tem um suporte, um ombro amigo, que não tem um porto seguro para nos auxiliar no processo. Mas Deus, Ele manda dizer assim para você: eu sou Deus que já tenho tudo preparado para você. Eu sou Deus que já tenho tudo arquitetado para você. Eu sou Deus que já tenho tudo projetado para a tua vida, e não há nada nem ninguém que consiga atrapalhar, interferir o meu projeto, a minha promessa de se cumprir e se realizar na sua vida. Olha para mim que eu tenho algo de Deus para dizer para você hoje. Deus me disse aqui para você hoje: não precisa mais se preocupar, porque os teus dias estão contados. Não precisa mais você se espernear de um canto para o outro, ficar aí agitada, preocupada demais, pensando que não vai. Ei, escuta, porque Deus está dizendo assim para alguém que chegou aqui: os teus dias estão contados.
E Deus é aquele que já tem providência preparada para aquela e para aquele que tem um coração escolhida e escolhido por Deus. Deus está dizendo para você hoje: não precisa você se desesperar, não precisa você se preocupar, não precisa você bater a perna, não precisa você chutar o pau da barraca, porque já tem uma palavra, um decreto, uma promessa de Deus que Ele deliberou para a tua vida. E Ele me disse aqui que Ele vai calar a boca do diabo. A palavra do Senhor, ela é bem clara quando diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas a palavra do Senhor também é bem clara quando diz que Deus, Ele é meu escudo e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, os mares se estremeçam, os montes se abalem na sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo Deus está no meio dela e jamais se abalará. Aí a palavra, ela diz assim: os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor que tem efetuado sobre a terra, porque Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Israel é o nosso refúgio. O Senhor manda dizer para você hoje que Ele se apresenta na sua vida como Deus de refúgio, em meio a esse processo que tu se encontra. O Senhor manda dizer para você hoje que o Senhor dos exércitos, o Deus de refúgio, o Deus de fortaleza, Ele se apresenta para você no meio desse processo para dizer que Ele tem socorro, para dizer que Ele tem mudança. Tu já chorasse tanto, tu já sofresse tanto, tu já passasse por tantos altos, por tantos baixos. E deixa eu te dizer uma coisa que Deus falou para mim: foram mais altas do que baixas, foram mais baixos do que alta, melhor dizendo. Eu até me confundi aqui. Mais baixas do que altas. Se fosse pesar na balança o tanto que tu já sofreu, minha amiga, ia pender mais para o lado do sofrimento para o lado da bonança, para o lado da vitória. Mas Deus está dizendo que nem tudo se resume a momentos bons, mas sim a promessa. Porque aos olhos humanos, no que diz respeito à nossa limitação, a gente analisa a prova, a luta, com relação ao grau de dificuldade, e acaba deixando de lado o entendimento da palavra que diz que processos não duram para sempre. Tem momento da minha vida que eu vou passar por processo. Tem momento da minha vida que o processo vai me pressionar e vai tentar me jogar contra o meu próprio Deus. Mas é esse mesmo processo que o teu próprio Deus permitiu tu passar, que vai te capacitar, que vai te instruir, que vai te orientar, que vai te ensinar a ser alguém melhor, alguém diferente, alguém preparado para viver
uma grande promessa. O salmista disse, Salmo de número 30. O choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro ele tem uma fase temporária, pode ser uma fase obscura, pode ser uma fase em que você pense que não vai acabar, mas o choro ele dura, como disse a palavra, ele dura, ele tem durabilidade. Ele tem prazo de validade, ele tem um ponto inicial, um ponto de partida e um ponto de finalização. Não dura para sempre, ele dura uma noite, um momento, mas a alegria ela vem. O salmista fala sobre fase que acaba, mas ele deixa um atributo sobre um evento que é inevitável. Ela vem, a alegria vem. Ele está dizendo, vai chegar. Não vai ficar apenas no choro, não vai ficar apenas no sofrimento, não vai ficar apenas na retaguarda de destruição, não vai ficar apenas nesse ambiente de desânimo, não. Tem vitória, tem alegria, tem conquista, tem bênção preparada para você viver. O apóstolo Paulo ele deixou bem claro, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, quando ele diz, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Não é 10%, não é 20%, não é 30%, são todas as coisas. E deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não esteja considerando que as circunstâncias que você tem vivido têm contribuído para um progresso. Que as circunstâncias que você tem vivido têm contribuído para o teu crescimento com Deus, para o teu desenvolvimento de Deus. E Deus está dizendo assim, não chore mais. Pode dormir tranquila. Deita a cabecinha no teu travesseiro aí, relaxa, fica tranquila, calma o teu coração, porque tem vitória da parte de Deus preparada para tu viver, tem conquista da parte de Deus preparada para tu alcançar, tem bênção da parte de Deus preparada para chegar até você, e eu vejo a mão de Deus tratando, operando, cuidando, agindo na tua vida, para te levantar e para te erguer, e tu vai levantar a tua cabeça diante de todo esse processo e vai dizer assim, muito obrigado, Senhor, por ter me ajudado em todo o processo. Hoje você não entende, e Deus também não quer que você entenda, mas amanhã Deus me disse aqui, Samuel, ela vai entender. Essa palavra aqui é uma revelação. Daqui a pouquinho eu vou falar aqui, fazer uma oração, melhor dizendo, para essa mulher que Deus está falando. Você vai fazer o seguinte, querida, você vai colocar o teu nome, você vai colocar o teu pedido aqui, que eu quero estar apresentando a sua vida diante de Deus, porque a palavra do Senhor, ela é bem clara quando diz que tudo é possível para aquele que crê. A palavra do Senhor, ela é bem clara quando diz que tudo é possível para aquele que crê. Tem gente que não crê, mas a Bíblia diz que é possível para aquele que crê. Tem gente que não confia, mas a Bíblia diz que é possível para aquele que crê. E Deus está dizendo hoje, você vai viver o impossível, a promessa de Deus. Os incrédulos, eles fazem questão de fugir da revelação, mas eu estou falando com um crente fiel. Eu estou falando com quem tem chamado. Eu estou falando com alguém que foi escolhida, que foi escolhido por Deus. Estou falando com você, guerreiro.
Estou falando com você, guerreira. Mulher virtuosa, vitoriosa. Tu hoje não entende esse processo, só que processo não é para eu entender, é para eu viver. Quando Deus coloca a gente e permite a gente entrar no processo, Deus coloca a gente sabendo que a gente tem capacidade para passar por ele, por mais que você às vezes desacredite de você mesmo. O teu Deus, ele acredita que você tem capacidade de vencer esse obstáculo. O teu Deus acredita que você tem capacidade de passar por cima desse processo. O teu Deus acredita que você consegue vencer esse maremoto, essa situação. O teu Deus, ele acredita que você pode sair desta luta, desta prova, desta turbulência e chegar do outro lado cantando o hino de vitória. O teu Deus, ele acredita que você pode passar por cima de tudo isso, chegar do outro lado e cantar o hino de vitória. O apóstolo Paulo, ele fala que Deus, ele não dá prova, ele não testa, ele não coloca em cargo fardo que vá além daquilo que eu não possa suportar. E por mais que eu carregue fardo como é que eu posso dizer, demasiadamente pesado demais, que eu não consiga suportá-lo, aí vem Jesus e diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou te aliviar, eu vos aliviarei, vou colocar sobre vós o meu jugo, e vou fazer com que vocês aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e vão achar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por mais que você hoje tenha carregado, ou esteja carregando, ou está em um ambiente de processo em que você se encontre pressionado, Deus, ele vai tirar o fardo e ele vai fazer você ter capacidade de passar por cima de toda essa turbulência para chegar do outro lado e cantar o hino de vitória. Você vai cantar o hino de vitória e vai dizer assim, que só o Senhor é Deus. Você vai cantar o hino de vitória e vai dizer assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Alabadara, Deus está dizendo hoje para você que chegou nessa mensagem, que chegou nesse vídeo: se prepare, porque você vai ser surpreendida por aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono. Assim como Deus falou com José, Deus mostrou para José, Deus pegou José no meio do pasto. José, que era um sonhador, estava junto com os seus irmãos, e de repente ele vai lá no meio do pasto, junto aos seus irmãos, e diz: Deus me deu um sonho, que a gente estava arrancando trigo, e os meus feixes de trigo se levantaram, ficaram em pé, enquanto os de vocês se curvavam diante dos meus feixes. Deus estava mostrando para ele que ele seria grande, que José seria alguém respeitado no meio da família. E por causa do sonho, os irmãos o rejeitaram. Por causa da promessa, José começou a passar por uma situação que ele não esperava. Aí José está com o pai, está com a mãe, está com os irmãos, e ele começa a contar outro sonho. No sonho, eu vi o sol, a lua e as estrelas se curvando diante de mim. Aí Jacó olha para ele, que na verdade não é mais Jacó, é Israel. Olha para José e diz assim: que sonho é esse, meu filho? Tome cuidado com esse sonho. Por acaso tu está dizendo que eu, a tua mãe e os teus irmãos nos curvaremos e te serviremos? Cuidado com esse sonho, José. Cuidado com esse sonho. Porque quando Deus, ele começa a fazer a obra na nossa vida, ele mostra projetos que ele tem.
Deus não já falou para você que Ele tem promessa de crescimento? Deus não já falou para você que Ele tem promessa para você crescer, para você ser grande, para você ser uma pessoa especial, diferente e respeitada? Deus não diz para você que você seria uma pessoa que chegaria longe? Que viveria coisas grandes? Deus não falou para você que você seria uma pessoa que experimentaria coisas extraordinárias? Deus não falou para você? Deus não disse para você que você viveria o melhor dessa terra? Mas só que tem um porém. Deus mostrou para José as grandezas que ele viveria lá na frente, mas Deus não revelou para José o processo que José teria que passar para poder chegar no lugar da promessa. Deus mostrou para José o que ele viveria, mas não revelou o que ele enfrentaria. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele revela a promessa, mas ele oculta o processo. Por quê, pastor? Para proteger a missão, para proteger o processo, para proteger a promessa. Deus revela a promessa e oculta o processo da tua visão. Ele não permite com que você saiba o que você vai enfrentar, justamente para te proteger e proteger os sonhos e os planos que Ele te deu, porque Ele sabe que a partir do momento que tu souber o tamanho da dificuldade, tu vai dizer assim: meu Deus, isso aí é difícil demais, coloca para outro esse encargo, deixa na mão de outro essa responsabilidade. Deus está dizendo hoje para você: eu sou Deus que tenho coisa grande. Mas deixa eu te dizer, o processo ele vai ser pesado, o processo pode ser árduo, pode ser dolorido, pode ser complexo, mas se tem uma coisa que Deus garante é que verdadeiramente, por mais que se levante de um lado, por mais que se levante do outro, por mais que se levante da família, por mais que você se frustre com aqueles que você amava ou com que você ama, Deus ele vai te carregar por causa da promessa e você vai chegar na onde Deus projetou. Nada vai te parar. O salmista disse, Salmo 91, vai cair 1000 do lado, vai cair 1000 do outro, mas você não vai ser atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Papai está dizendo hoje para alguém que chegou aqui: Deus vai carregar você até chegar na promessa. Só que Deus ele permite que você viva a promessa, mas ele não impede você de passar pelo processo, porque o processo é necessário. José foi amarrado pelos irmãos, maltratado pelos irmãos, jogado dentro de um poço seco pelos seus irmãos, ameaçado de morte, vendido para uma caravana de ismaelitas mercadores, levado para o Egito para viver uma subserviência dentro de uma casa de estranhos e se submeter a um homem que ele não conhecia, chamado Potifar, ser acusado por uma mulher que o tentava todos os dias de um crime que ele não cometeu, ser jogado dentro de uma prisão, passar anos e anos comendo o pão que o diabo amassou. A Bíblia fala que quando José ele sai de perto dos seus irmãos, sai da terra dos seus pais e vai para o Egito, ele tem aproximadamente 15 anos, era um adolescente, um jovem, um menino. E com 30 ele se apresenta diante de Faraó. E com 30 anos ele chega diante de Faraó para como é que eu posso dizer? Para que ele pudesse decifrar um sonho e revelar o sonho de Faraó. Só então, depois de revelar o sonho, que José seria levantado governador, seria grande na terra, respeitado, e se cumpriria aquilo que Deus havia dito para ele lá quando ele era jovem, lá quando ele era pequenininho.
A promessa que Deus fez durou 15 anos. E José teve que passar por processos que ele não queria. Ser rejeitado pela família, ser vendido, ser maltratado, ser ameaçado, ser condenado, ser escravizado, trabalhar noite e dia, comer as escórias dessa terra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso vale a pena para viver o propósito. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você se lembra do que eu estou falando. Quantos anos eu disse que José passou pela prova até sair da casa do seu pai até o Egito? 15 anos. Se você respondeu 15, você está certa. 15 anos. Mas sabe quantos anos José ele permaneceu como governador? Sabe quantos anos José ele permaneceu debaixo da bênção de Deus? Dos 30. A Bíblia diz que José ele morre com 110 anos. Dos 30 até os 110 foram 80 anos. Vivendo o sonho, o projeto e a promessa de Deus. Sendo grande entre a família, sendo respeitado entre os irmãos e sendo alguém importante na terra. Dos 30 até 110, José viveu como uma das pessoas, a segunda mais importante da terra. Deixa eu te dizer uma coisa. O projeto de Deus vai ser maior do que a prova que tu enfrenta. Às vezes é necessário você passar pela prova. Foi necessário 15 anos de luta para José estar preparado para os 80 da bênção. Porque se eu não sou testado, não passo pela prova na hora da bonança, eu posso vacilar. Eu posso acabar me esquivando do processo, eu posso acabar deixando de lado o verdadeiro princípio e se esquecendo do que Deus colocou na minha mão e do que Deus prometeu para mim e acabar deixando de lado os projetos de Deus e vivendo o meu bel prazer, a minha própria vontade. E Deus está dizendo, quando Ele colocar na tua mão, tu vai dizer assim: eu vou valorizar, eu vou aproveitar, eu vou dar o meu melhor, eu vou agarrar, eu não vou deixar escapulir da minha mão. Deus está dizendo para você hoje: eu vou te segurar na minha mão e se prepara, porque eu sou Deus, que trarei paz, tranquilidade para esse teu coração. Que farei você viver coisas lindas, coisas grandes, vou fazer você viver o extraordinário, vou fazer você viver o sobrenatural, vou fazer você crescer, vou fazer você viver, vou fazer você vencer e vou fazer você tomar posse da vitória que eu, Senhor, eu tenho projetado para você. Alguém disse: já era, acabou, desista, não tem jeito, você não consegue. Mas Deus está dizendo: não já era, não acabou, não é para você desistir. Tu vai conseguir, tu vai chegar do outro lado, tu vai viver a promessa, tu vai viver o projeto, tu vai viver a bênção, tu vai chegar na onde Deus projetou para você chegar, porque tu tem um Deus que faz a promessa, e esse Deus que faz a promessa, Ele cumpre no tempo que Ele determinou para acontecer. Aquele que fez a promessa, esse é fiel. Aquele que fez a promessa, este é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Tudo o que prometeu. Aquele que fez a promessa, este é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Deus está dizendo hoje: você vai viver cada palavra que eu prometi, porque eu vejo Deus colocando na tua mão a chave da vitória. Eu vejo Deus colocando na tua mão a papelada da liberação. Eu vejo Deus colocando na tua mão uma aliança que Ele faz contigo hoje. Eu vejo Deus te abraçando e o Senhor manda dizer assim: tu vai ver coisas começando a dar certo, coisas que davam errado para você, coisas que até hoje foram motivos de sofrimento, motivos de lágrima, motivos
motivos de você querer desistir, coisas que até hoje foram motivos de você dizer assim: já era, acabou, eu não vou conseguir. Deus está dizendo: vão ser motivos de você continuar de pé, porque papai está fazendo a obra. Porque Deus está fazendo a obra. Deixa eu perguntar para você: está preparada para viver a promessa de Deus? Porque tu vai ser respeitada no meio da família, do bairro, onde você mora, em todos os lugares. Vão ver você de um jeito diferente, com um olhar diferente. Mas é um olhar de quem vai se surpreender com o que Deus irá fazer. Como eu falei, esse vídeo aqui é uma revelação. Eu estou falando com alguém que tem promessa para chegar longe. Eu estou falando com alguém que tem promessa para crescer tanto, para ser uma bênção tão grande, que vai deixar muita gente de boca aberta, que vai deixar muita gente sem acreditar. Deixe salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Vejo você vivendo muitas coisas que Deus projetou e eu quero orar para você agora. Eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. Coloca o teu nome, coloca o teu pedido de oração aqui do lado, que eu vou orar por você. A Bíblia ela fala que a oração tem poder. Quem não colocou ainda, apresenta o seu nome, o seu pedido. Deixa aquele joinha, aquele coraçãozinho, aquele mimo, eu gostei demais, se você puder, para abençoar e honrar a obra do Senhor. Eu quero estar ministrando dessa oração, profetizando, colocando a tua vida no joelho e na oração, porque eu creio que Deus ele é fiel para fazer infinitamente mais aquilo que só Ele pode fazer. Feche teus olhos. Ore junto comigo agora. Pai amado, Pai querido, Senhor da glória. Deus, Tu és santo. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor. E eu entrego a vida dessa mulher em Tuas mãos. Eu entrego a vida desse homem em Tuas mãos, pois eu quero colocar cada pedido, cada nome, cada projeto, cada sonho, cada decreto, Senhor, cada, Senhor, plano. Eu oro para que o Senhor concretize e faça essa mulher prosperar, crescer, ser abençoada, Senhor, viver cada projeto, cada plano do Senhor. Então, Deus, toma a frente, guarda, livra, protege contra todo o mal. E que a Tua graça, que o Teu poder, Senhor, esteja sobre esta vida, fazendo com que ela viva tudo que o Senhor projetou, tudo que o Senhor preparou para a vida dele e para a vida dela, em o nome do Senhor Jesus, papai. Eu creio que o Senhor é grande, eu creio que o Senhor tem coisa grande para fazer acontecer em cada uma dessas vidas. Receba com muita fé no teu coração. Salva essa mensagem, já mande para mais corações. Se inscreva, ativa o sino e escute, porque o Senhor ele é aquele que ele tem promessa e ele vai cumprir cada dela. Não desista, permaneça com o teu coração focado, viu? Porque papai está falando aqui, ó. O Senhor mostrou alguém que chegou nesse vídeo. Escuta, porque a revelação é uma revelação que tem alvo, que tem corações específicos, que tem um coração específico diante de Deus. Uma pessoa que você ama muito, uma pessoa que você ama muito chorou ontem, chorou e chorou muito ontem à noite. E o Senhor falou comigo aqui e disse assim: Samuel, diga para essa pessoa, alabaias, que é para você fazer essas duas coisas. Tem alguém que chegou nessa mensagem, Deus está falando nessa revelação, que uma pessoa que você ama, ontem à noite, chorou por causa de você. E essa pessoa disse duas coisas, porque essa pessoa fez uma oração. Essa pessoa pegou o celular,
E estava lá revirando, olhando a galeria, entrou nos status, foi na rede social e começou a olhar a tua foto. E o Senhor me mostrava o coração dessa pessoa acelerado por causa de você. E as lágrimas nos olhos. Mas não é que você tenha culpa em relação a o que essa pessoa está passando, não. Não é que você é culpada e culpada dessas coisas, não. É porque essa pessoa chorou de remorso, de arrependimento. E com o coração machucado e um pensamento de alguém que está desesperado, sem saber o que fazer, sabia? E Deus me disse aqui, Samuel, fala para essa pessoa que eu sou Deus que vejo tudo. Eu sou Deus que contemplo toda a situação, porque por mais que hoje você não entenda o porquê desse processo que tu vive, porque por mais que você não entenda o porquê dessas lutas que tu enfrenta, Deus, Ele é aquele que conhece cada situação e sabe o momento certo de agir, sabe a hora certa de operar, sabe o momento certo de tratar, e Ele tem promessa para cumprir na tua casa, Ele tem promessa para cumprir na tua vida. Ele é Deus que mostra o porquê de muitas coisas que faz a gente chorar, porque tu passasse por processos em que alguém saiu da tua vida e deixou uma lacuna, uma ferida no teu coração. Se for mentira, você pode ignorar. Agora, se for verdade, já confirma aqui, digita assim: pastor, tudo que o senhor está falando é verdade, essa pessoa sou eu. Deus está falando comigo, eu sou essa pessoa. Deus não está falando com você. Então escuta, porque eu vim aqui para entregar o decreto de Deus e profetizar tudo que Deus me mandou, porque o Senhor me disse: de hoje para amanhã você tem que fazer essas duas coisas, porque tu já pensou em fazer muitas coisas, tu já pensou até em desistir, tu até perguntou para Deus o porquê que tudo isso aconteceu, o porquê que muitas vezes a tua vida amorosa não dá certo, não é verdade? Mas Deus, Ele sabe a forma certa de tratar, a forma certa de agir. E Ele me disse aqui: Samuel, eu sou Deus que faça surpresa. Eu sou Deus que faça a obra, Samuel. Eu sou Deus que entro no processo. Eu sou Deus que cuido do meu servo. Eu sou Deus que cuido da minha serva e sei como agir, sei como tratar e sei como operar. E Ele me pediu para apresentar a tua vida diante de Deus, porque eu vou fazer a oração do Salmo 91 em relação à tua vida, para Deus proteger, guardar e dar livramento. Coloca o teu nome, mulher. Coloca o teu nome aqui do lado, que eu quero apresentar em oração. A palavra do Senhor, ela fala que a oração, ela tem poder na vida daquele que crê. Os incrédulos, eles fogem. Mas deixa eu dizer para você, que o Senhor é aquele que escuta a oração. O Senhor é aquele que conhece o teu coração. O diabo já estava preparando para comemorar a tua derrota. Satanás já estava se preparando para comemorar a tua destruição, porque o inimigo disse: ela não vai conseguir, vai viver uma solidão, não vai chegar em lugar nenhum e não vai sair desta prova, desta agonia, desta depressão. E o Senhor manda dizer assim: pode dar a Deus essa solidão, esse sofrimento. Essa pessoa que você ama, que te ama também, chorou, disse duas coisas e falou assim: Deus, me dá forças para voltar para esta pessoa. E a segunda coisa que disse é que não aguentava mais, que estava arrependido. E Deus manda você fazer duas coisas. Primeiro, tu vai dobrar o joelho de hoje para amanhã, vai entregar na mão de Deus a tua vida amorosa. Você vai dizer assim: Deus, eu entrego em tuas mãos. E segundo, você vai descansar e esperar Deus agir, porque o Senhor me disse: essa pessoa vai bater na porta da tua casa pedindo perdão e pedindo para voltar. Eu vejo essa pessoa pegando na tua mão e dizendo assim: me perdoa, porque eu não aguento mais ficar longe de você. Eu vejo essa pessoa pegando na tua mão e dizendo assim: eu não consigo viver longe de você.
Aquilo que até hoje foi sofrimento, aquilo que até hoje foi agonia, aquilo que até hoje foi motivo de tristeza para ambos, vai ser motivo de vitória. Muita gente desejou, torceu, esperou a tua queda. Teve gente até que fez obra para isso acontecer, e Deus está dizendo: estou quebrando a obra hoje, estou desfazendo e estou dando livramento, e estou cuidando, estou abraçando, estou operando, estou mostrando que eu entro na causa para dar vitória. Estou mostrando que eu entro no meio do processo para dar vitória, para mostrar que eu sou Deus que ajuda, e eu quero orar por você. Já coloca o teu nome, o seu pedido, deixa aquele joinha, aquele coração, aquele mimo, eu gostei demais, e ore comigo, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero apresentar a vida dessa pessoa que chegou aqui. Eu quero orar, Senhor, crendo que o Senhor é Deus que dá resposta. Salmo 91 diz que nenhum mal sucederá para o teu servo, que praga nenhuma, Senhor, fará efeito na casa dele, porque o Senhor dá anjos, dá ordem aos anjos a respeito dessa pessoa para guardar e para livrar ela de todo mal. Que o Senhor é Deus que protege, repreende o opressor. Então hoje eu oro para que o Senhor dê livramento, Deus, na vida sentimental, guarde, proteja, Senhor, e abençoe a vida dessa pessoa debaixo da tua presença, pois hoje eu profetizo, Senhor, bênção sem medida, recalcada, transbordante e sacudida, para que esta pessoa viva tudo o que o Senhor projetou para ela viver, pois eu creio no sobrenatural que o Senhor tem preparado para esta vida, em nome do Senhor Jesus. Recebe com fé. Mas alguém precisa ouvir esse recado, então mande para mais corações para serem abençoados. Já fica com Deus e me siga. Que Deus ele abençoe muito a tua vida. Escuta, você vai ser muito abençoado, porque o Senhor ele é contigo. O Senhor está falando com alguém que chegou aqui. Escute, presta bastante atenção, você que está me ouvindo. Essa quarta-feira agora, dia 26 de junho, você vai ser tocada. Essa quarta-feira que vem agora, dia 26 de junho, você vai ser tocada com pressa, viu? Se prepare, porque eu vejo o Senhor tocando em tua vida e agindo em áreas que você precisa, porque tem 3 coisas que Deus vai fazer e o Senhor manda dizer assim. Tem surpresa, tem providência de Deus. O inimigo falou 2 coisas de você. Primeiro, disse que não ia descansar enquanto não derrubasse você. Segundo, ele disse que ia acabar com a tua vida e fazer você desistir. Mas o Senhor mandou falar para alguém que chegou aqui agora: se prepara, porque tem 3 coisas que Deus já decretou para a vida de alguém. Deus me mostrou uma pessoa que de uns dias para cá estava com o coração apertado. O sinal de que essa mensagem é para você é que você estava com o teu coração apertado e você sentiu uns apertos aqui no teu coração. O teu coração apertou, não foi? Tu sentiu uns apertos aqui no teu coração que tu disse assim: meu Deus, o que é isso? Que aperto é esse? Por que eu estou sentindo isso no meu coração? E Deus está dizendo: ei, descansa, porque tudo tem uma explicação. Eu sou Deus que vou fazer e que vou operar, porque sei dos levantes, sei das provas financeiras, sei da depressão, sei do choro, sei das decepções que você tem vivido. Mas de uma coisa Deus também manda dizer para você: que Ele sabe que você é uma pessoa que tem promessa. Você não crê na promessa de Deus? Deixa eu perguntar mais uma vez: você crê que Deus ele tem promessa e que Ele vai cumprir cada promessa na tua vida?
Já confirma aqui do lado, pastor, eu creio na promessa de Deus. Eu não estou falando com qualquer um, não. Estou falando com a pessoa certa. Se você crê, já confirme. Pastor, essa palavra é para mim. Deus está falando comigo. Eu creio que esta palavra, ela é de Deus para minha vida. Labadaragasai, derremenegasubi calabadash oriminai. Papai está dizendo hoje para você. Se prepara, vice. Te prepara, viu? Porque não vai demorar não, viu? Deus está falando hoje, não vai demorar. O dia já está marcado. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todo o processo, para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de aborrecer, tempo de amar, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de guerra, tempo de paz. Há tempo para tudo, e Deus está dizendo, você vai viver o tempo que Deus projetou, o tempo que Deus preparou, o tempo da promessa, o tempo em que você vai dizer assim, valeu a pena passar por tudo isso e esperar para poder chegar aqui e viver a promessa de Deus. O Senhor me disse, tem uma data específica, e essa data é quarta-feira. Quinta-feira, melhor dizendo. Quinta-feira, dia 26 de junho. A data que Deus está decretando hoje é quinta-feira, dia 26 de junho. Eu vejo Deus tocando em 3 áreas da sua vida. E é para você descansar o teu coração. Deus me pediu para orar por você. Coloca o teu nome, coloca o teu pedido de oração aqui do lado, que eu quero estar orando e apresentando a tua vida, porque a palavra do Senhor, ela diz assim: tudo é possível para aquele que crê. Coloca o teu nome. Vou estar apresentando essa pessoa que chegou aqui. Vou estar apresentando você diante de Deus. Porque a palavra, a revelação, ela tem um ponto específico, não é para qualquer um. Os incrédulos, eles ignoram. Mas os que creem, eles vivem. Porque a Bíblia diz assim: crede nos profetas e prosperareis. Então escuta. Porque o Senhor vai tocar em 3 pontos na sua vida. Você vai ser tocado. E é com pressa. Porque o Senhor viu o tanto de opressão, e o Senhor está dizendo assim: eu vou aliviar o jugo, o peso, a carga. Deus vai aliviar. E o primeiro ponto que Deus disse que Ele vai tocar vai ser no sentimental. Porque você tem experiência. Deus está dizendo assim: essa pessoa, Samuel, que está te ouvindo, ela tem experiência no que diz respeito a passar por perdas sentimentais, a traições, a abandono, a circunstâncias adversas. Deus falou para mim e disse assim: Samuel, essa pessoa que está te ouvindo, ela tem experiências no que diz respeito a passar por situações adversas, no que diz respeito a enfrentar problemas, ela tem experiência. E Deus conhece as lutas que você tem enfrentado. E Ele manda dizer assim: eu vou restaurar, porque tem uma ferida no teu coração que fez com que você desacreditasse da promessa que você seria feliz no quesito sentimental. Essa quinta-feira Deus manda dizer que Ele vai fazer você sentir uma alegria tão grande que vai gerar uma perspectiva, vai despertar um sentimento novo dentro do seu coração. Segunda área que Deus vai tocar vai ser no espiritual, porque eu vejo o Senhor colocando por terra uma angústia, uma ansiedade. E quinta-feira Deus manda dizer assim: pode deitar a cabeça no teu travesseiro, porque você vai deitar tranquilo e vai descansar e vai dormir como uma criança. Eu vejo você nessa quinta-feira agradecendo a Deus, glorificando a Deus pela obra, pela bênção, pelo milagre e pela maravilha que Ele fará acontecer na tua vida. Vai ser uma quinta-feira muito abençoada para você. Vai ser uma quinta-feira diferente.
Para você, assim manda dizer o Senhor. O Senhor está dizendo: eu estou tirando esse peso, essa opressão espiritual que o diabo tentou acorrentar e amarrar, porque o Senhor está desprendendo e destravando. E a terceira área é financeira. Deus me mostra que vai chegar um sinal, uma notícia boa para você. Agora, nessa quinta-feira, se prepare em nome do Senhor Jesus. Eu quero apresentar a sua vida. Deixe salvo. Tu vai voltar aqui para agradecer. Eu vou orar por você. Eu vou apresentar você diante de Deus, porque a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Deixa o joinha no coração, aquele mimo, eu gostei demais, e ore comigo. Pai, eu quero profetizar na vida dessa pessoa que tem passado por esses traumas, esses problemas psicológicos, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa tratar, que o Senhor possa operar, e que o Senhor venha fazer a tua obra, Senhor, neste coração, para a glória de Deus. Senhor, eu te peço, abraça, fortalece e abençoa. Cumpre tua promessa e faça com que essa pessoa seja feliz, porque eu vejo portas abertas, bênçãos sem medidas, recalcadas, transbordantes e sacudidas na vida dessa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mande para mais corações essa mensagem, que tem gente precisando. Já fique com Deus e não se esqueça de seguir, para que o Senhor continue abençoando a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Escute com bastante atenção, porque o Senhor me revela aqui. O Senhor me revelou uma mulher que teve um término no relacionamento, e essa mulher tem um ex. O teu ex, mulher, Deus manda dizer para você, filha, esse homem está com os dias contados. O teu ex, filha, está com os dias contados, serva de Deus. Olha para mim, porque Deus mandou dizer assim, mulher, conte os dias. Deus manda dizer assim, vai ser 3 dias. Deus está falando com uma mulher que chegou aqui, pedindo a Deus, para Deus falar em relação à vida sentimental, pedindo a Deus, para Deus dar uma resposta em relação à vida sentimental, porque tu entrou em um clima tenso, em que tu disse assim: cadê aquela promessa que Deus me fez, que eu seria feliz com essa pessoa? Porque, deixa eu te falar uma coisa, se vocês entraram num caminho um do outro, foi porque vocês foram unidos por Deus, e Deus tinha falado para vocês que vocês eram almas gêmeas, feitos um pro outro. Não é verdade? Se for mentira, pode ignorar, não tem problema não. Agora, se for verdade, filha, já confirma aqui do lado, digita assim: pastor, tudo que o senhor está falando é verdade, essa mulher sou eu. Porque eu sei. Essa mensagem é uma revelação para pessoas específicas. Tem gente que não crê, eu também não julgo por isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa que papai me disse aqui: Samuel, fala para essa mulher que eu sou Deus que marca o encontro, que lanço o decreto. E Deus manda dizer assim: não se preocupe, marque no teu calendário. Não sei nem o dia que você está ouvindo essa mensagem, já me confirma aqui o dia, confirma o horário que essa mensagem chegou até você. Me confirma o dia, confirma o horário que essa palavra chegou até você, porque o Senhor está falando hoje para uma mulher que chegou aqui agora, que Ele é Deus que faz a obra, e tu não precisa se preocupar não, filha, porque tem hora que você quer ir atrás. Deus manda dizer assim: ei, não ligue, não mande mensagem, não corra atrás, não vá. Porque tem hora que bate aquele sentimento e diz assim: não vou esperar não, eu estou cansada. Porque tu até falasse 2 coisas para Deus. Já me confirma aí se você falou isso. Você disse: Deus, eu não entendo como que foi que aconteceu isso tão rápido. E segundo, você disse: eu não aceito que termine desse jeito. Você não falou para Deus que não aceitava a situação do jeito que estava? Você não falou para Deus que não aceitava a luta do jeito como ela estava acontecendo? Você não disse para Deus? E Deus está dizendo hoje para uma mulher que chegou aqui: eu sou Deus que contemplo, que sei, que vejo a situação acontecendo.
Eu sou Deus que vejo as lutas que tu tem enfrentado, as batalhas que tu tem passado e os momentos em que tu tem passado por altos e baixos. E vou eu, o Senhor, entrar no meio desta prova para te dar vitória. Presta atenção, filha. Porque tu já tem todo e tudo, e Deus manda dizer assim: tu não vai precisar fazer nada, os dias já estão contados. Tem 3 coisas que Deus ele vai fazer acontecer para mostrar que Ele está contigo, para mostrar que Ele é teu Deus, para mostrar que Ele é teu porto seguro, e que Ele guarda, Ele protege, Ele livra, Ele abençoa, e Ele faz a obra do jeito que Ele quer, que Ele entende, e não pede permissão, nem conselho, não pede com licença, e não pede explicação. Simplesmente Deus faz, Ele opera, e não tem quem peça. Tu não colocou na mão de Deus? Tu não pediu para Deus fazer a obra? Já riram de você? Alguém fez obra contra a tua vida e disse assim: ela não vai ser feliz. Alguém fez obra contra a tua vida e disse assim: ela não vai conseguir. E tu sabe que estão fazendo obra contra a tua vida, e Deus me pediu para orar por você, para Deus quebrar a maldição e desfazer o laço e abençoar a tua vida. Você vai fazer o seguinte: você vai colocar o teu nome, o teu pedido de oração aqui do lado. Comenta o seu nome, o teu pedido e o nome deste homem que eu quero estar entregando e colocando na lista de oração. Jesus disse para Marta e Maria: se credes, verás a glória de Deus. Os incrédulos eles já ignoraram. Mas eu estou falando, filha, eu estou falando aqui porque eu sei que o Senhor ele já tem um alvo. E o alvo é o teu coração e o coração deste homem. Porque até riram de você. Alguém disse assim: eu não disse que não ia dar certo? Tu sabe. Tu sabe porque Deus já falou. Deus já revelou até em sonho para você que teve gente que até fez coisa para atrapalhar. Não é verdade? Já até disseram assim: eu não falei que ia dar certo, eu não disse que não ia durar, que era fogo de palha. Mas o Senhor vai calar a boca de muita gente que vai ter que engolir cada palavra. Porque Deus vai te honrar, filha. Porque Deus, Ele vai te honrar, guerreira. Porque Deus, Ele não mente. Deus, Ele não erra. Deus, Ele não se engana. E Ele sabe exatamente como tratar, como operar e agir no coração de quem Ele escolhe, no coração de quem Ele decreta, no coração de quem Ele faz a obra. E o Senhor me disse que tem 3 coisas. Primeiro, Deus vai enviar o anjo para quebrar a maldição, porque teve maldição para amarrar. Deus está dizendo hoje: estou quebrando a maldição. Estou desfazendo hoje todo embaraço. A seta que voa de dia, a mortandade que assola ao meio-dia, na escuridão. Deus está dizendo: eu vou quebrar. Porque eu vou esconder no meu esconderijo, na sombra do Onipotente. Deus está dizendo: eu estou escondendo hoje vocês debaixo das minhas promessas. Segunda coisa, Deus manda dizer: eu vou visitar este homem. Deus está dizendo: eu vou tocar no coração para gerar arrependimento. Deus está dizendo que o Senhor está gerando arrependimento. E terceira coisa, eu vou restaurar a aliança. Tu vai ver esse homem, Deus manda dizer assim: daqui a 3 dias vai bater na tua porta chorando, pedindo para voltar. Arrependido. Se eu fosse tu, eu deixava salvo. Porque eu vejo você contando testemunho e voltando daqui para agradecer. Eu quero orar, eu quero abençoar, eu quero profetizar em oração agora por vocês. Quem não colocou o nome, coloque. Aquele joinha, aquele coração, aquele mimo, eu gostei demais, e abençoe a obra. Ore junto comigo agora, em nome do Senhor Jesus, pois eu quero fazer esta oração para quebrar a maldição e abençoar a vida de vocês. Pai, o Senhor é lindo, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, Deus. Eu quero entregar porque eu creio, Senhor, que o Senhor sabe o que é melhor. Eu creio que o Senhor tem projeto grande, projeto lindo. Eu creio, Senhor, que esse casal, estas vidas vão viver cada projeto, cada promessa, cada plano, cada decreto, vão chegar na onde o Senhor projetou. Eu creio, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor decretou para acontecer irá se cumprir no tempo certo.
que tudo aquilo que o Senhor decretou para acontecer vai se concretizar no tempo certo, porque não é o homem quem decreta, não é o homem quem fala, quem opera, quem decreta é Deus. Quem decreta é Deus. Então eu abençoo esta vida profetizando o Senhor posse de vitória. Receba com fé e já mande para mais corações. Que Deus ele abençoe muito a sua vida hoje e sempre, em o nome do Senhor Jesus. Porque Deus é Deus de bênção. Deus ele é Deus de bênção. E o Senhor está falando com uma mulher. Tem outra mulher, o Senhor mandou dizer para uma mulher que chegou aqui hoje: prepara o teu coração. Prepara o teu coração, serva de Deus. Prepara o teu coração, porque em menos de 3 dias Deus vai responder a sua oração. Porque tu falasse 3 coisas para Deus. Deus me disse que Samuel chegou uma mulher que perguntou 3 coisas para Deus. E se for verdade, você vai confirmar e você vai digitar aqui dizendo assim: pastor, tudo que o senhor está falando é verdade, essa mulher sou eu. Eu falei para Deus, eu perguntei para Deus. Escuta, guerreira, presta atenção, mulher de Deus. Deus está falando contigo hoje e Ele está dizendo assim: se prepara, filha. Porque o Senhor Ele te assiste, o Senhor Ele te contempla. O Senhor Ele é Deus que sonda a tua vida. O Senhor me mostra uma mulher que chegou aqui preocupada. Que chegou aqui dizendo assim: eu preciso urgente de uma resposta. Porque já teve noites em que você procurou até medicamento para tentar dormir e não conseguia. Mesmo com medicamento não conseguia. E o Senhor está falando hoje para você, guerreira: eu tenho contemplado a tua situação. Eu sei dos altos e baixos. Eu sei dos processos obscuros da vida. Eu sei da dor que você sente no teu coração. Eu sei do que você tem passado, do que você tem vivido. E eu sei que a hora de Deus para a tua vida está chegando. E vai ser questão de tempo, Deus manda dizer. Marque no teu calendário 3 dias. Já me confirme o dia e o horário que essa mensagem chegou até você. Porque Deus manda dizer assim: vai ser em menos de 3 dias. Porque quando Deus quer, Ele já deixa decretado. A palavra do Senhor diz lá em Números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a Deus e não faria. Falaria a Deus e não cumpriria. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus falou e se Deus decretou, Ele vai fazer acontecer. Já chegaram a dizer assim para você: para com isso, desista, deixa de lado, acaba com essa ideia. Já chegaram a falar para você assim: isso aí é loucura da tua cabeça. Já chegaram a falar assim para você: ei, não tem conversa não, para com isso, não vai dar certo. Já chegaram até a tentar te convencer. Mas se tem uma pessoa que eu vejo que tem um coração determinado, essa pessoa é você. E Deus me pediu para orar pela tua vida. Coloca o teu nome aí do lado, coloca o teu pedido de oração. Você vai colocar aqui o teu nome, você vai colocar os seus pedidos aqui, que eu quero estar apresentando cada pedido, cada nome. Vou te dar alguns segundos para você escrever aí. Apresenta o seu nome. Apresenta o seu pedido de oração, que eu quero estar colocando no joelho, eu quero colocar na oração, eu quero apresentar a sua vida diante de Deus, pois eu creio que o Senhor Ele tem uma obra linda para fazer. Eu creio que o Senhor Ele tem um projeto lindo para fazer acontecer na tua labadaragassuri bicalamandarai. Eu creio que o Senhor Ele não te abandonou, guerreira. Abandonou não. Os incrédulos eles nem ouvem isso. Mas a Bíblia diz assim: que a fé ela é a certeza do que vai acontecer. E você é uma mulher de fé. Tu perguntou 3 coisas para Deus. Tu perguntou assim: Deus, o que eu faço, Senhor?
porque eu me sinto perdida. Não é verdade? Confirma aqui, se não é verdade, se você não perguntou a Deus. E Deus manda dizer assim: tu vai viver o reboliço. Você vai viver o reboliço, o melhor de Deus. Tu vai dar a volta por cima, tu vai sair dessa situação de cabeça erguida, de posse de uma grande vitória, totalmente diferente, mudada, transformada. Tu vai sair dessa situação dizendo assim: valeu a pena cada processo, cada luta, cada promessa que eu enfrentei para poder viver. Tu vai dizer assim: valeu a pena. Porque Deus, Ele é teu guia, Ele é teu pai, Ele é teu ajudador, Ele é aquele que cuida de você. Tu vai falar para Deus: valeu a pena cada processo que eu passei. Segunda coisa que tu perguntou para Deus, tu disse assim: Deus, por que a porta não se abre? Eu já tentei de tudo. Por que está tudo travado? E Deus manda assim dizer para você: espera, guerreira, descansa. Descansa, minha serva, descansa o teu coração, guerreira de Deus, descansa. Porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse que a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Tem porta que se fechou, que Deus manda dizer para você que foi livramento de Deus. Deus deu livramento porque Ele sabe que se permanecesse aberta algumas portas, tu não entraria nas portas que Deus tem preparado para você. E Ele manda dizer assim: se prepare para portas que Deus irá abrir na tua vida. E a terceira pergunta que tu falou para Deus, tu perguntou e tu disse assim: Deus, quando que vai chegar a minha vez? Quando que eu vou viver o meu milagre? Quando que eu vou contar o teu testemunho? E Deus manda dizer assim: dentro de 3 dias vai chegar uma notícia boa para você. Deus colocará na tua mão uma bênção muito grande. Prepara o teu coração, porque o Senhor vai começar a fazer muita coisa dar certo. E eu vejo você contando testemunho. Já salva essa mensagem, para viver o testemunho que Deus fará você contar. Porque já falaram que você não conseguia, que você não ia poder, que você não chegaria em lugar nenhum e que você não viveria nada. Já disseram até que você não chegaria naquilo que você disse que viveria, nas promessas que você contou para as pessoas. E o Senhor me pediu hoje para orar por você. Abre o teu coração, deixa eu apresentar. Coloca aqui do lado do teu nome, quem não colocou ainda. Deixa aquele joinha, aquele coração, aquele mimo, eu gostei demais, e ora junto comigo. Pai amado, eu oro por esta pessoa crendo que o Senhor já decretou a bênção, liberou a palavra, que o Senhor já abençoou este coração, que o Senhor, meu Deus, já preparou para essa pessoa viver a posse da vitória, o milagre que o Senhor projetou. Então Deus abençoa, toma frente, guarda, livra, Senhor, e protege contra todo o mal, em nome do Senhor Jesus, pois santo, lindo e tremendo tu és, justo e verdadeiro, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, papai. Abençoa esta pessoa, pois eu profetizo hoje, Senhor, posse de vitória, renovo, cura e transformação. Em nome do Senhor Jesus, recebe com fé. Mande para mais corações. Já fica com Deus e me siga, pois eu vejo que o Senhor, Ele vai abençoar muito a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Que Deus te abençoe.